Razão e Sensibilidade, autora Jane Austen, capítulo 22. Marianne, que nunca tinha muita tolerância com nada que se parecesse com impertinência, vulgaridade, inferioridade de habilidades ou até mesmo gostos diferentes dos seus, estava naquele momento particularmente disposta, devido ao seu estado de espírito, a gostar das senhoritas Steele ou encorajar suas tentativas de proximidade. E a invariável frieza de seu comportamento em relação a elas, que punha um fim a toda tentativa de intimidade por parte delas. Elinor atribuía, principalmente, a preferência por ela mesma, que logo se tornou evidente nos modos das duas jovens, mas especialmente de Lucy, que não perdia qualquer oportunidade de iniciar uma conversa com ela, ou de se esforçar para melhorar seu relacionamento, comunicando seus sentimentos de forma fácil e franca. Lucy era naturalmente esperta. Suas observações costumavam ser justas e divertidas, e, como uma companhia por meia hora, Elinor frequentemente a considerava agradável, mas suas habilidades não haviam recebido qualquer auxílio da educação. Era ignorante e iletrada, e sua falta de qualquer refinamento intelectual e de informação sobre os assuntos mais comuns não podia ser escondida da senhorita Dashwood, apesar de suas constantes tentativas de se mostrar pelo melhor ângulo. Elinor via a negligência de habilidades que a educação poderia ter tomado tão respeitáveis e compadecia-se dela por isso. Porém, também via, com menos compaixão, a total falta de fineza, retidão e integridade comprovada por suas atenções, assiduidade e bajulação em Barton Park, e não podia extrair qualquer satisfação duradoura de companhia de uma pessoa que combinava insinceridade com ignorância, cuja falta de instrução impedia que conversasse em pé de igualdade, e cuja conduta em relação a outros desvalorizava completamente toda demonstração de atenção e deferência a ela. "Creio que achará minha pergunta esquisita", disse Lucy a ela, um dia, enquanto caminhavam juntas de Barton Park para o chalé. "Mas diga-me, você conhece a mãe de sua cunhada, a senhorita Ferrars, pessoalmente?" Ele não achou mesmo a pergunta estranha, e sua expressão o demonstrou, conforme respondia, que nunca havia visto a senhora Ferrars. "É mesmo?" respondeu Lucy. "Imagino por quê, pois pensei que a teria visto em Nolan, às vezes. Então não pode me dizer que tipo de mulher ela é?" "Não", respondeu Elinor, tomando cuidado para não contar sua verdadeira opinião sobre a mãe de Edward, e sem muito desejo de satisfazer o que parecia ser uma curiosidade impertinente. "Não sei nada sobre ela." "Estou certa de que você deve me achar muito estranha por perguntar sobre ela desta maneira", disse Lucy, encarando Elinor com atenção enquanto falava. "Mas talvez haja um motivo. Gostaria de poder ousar dizer. Contudo, espero que me faça a justiça de acreditar que não pretendo ser impertinente." Elinor deu uma resposta graciosa e caminharam por alguns minutos em silêncio. Foi interrompido por Lucy, que retomou o assunto, dizendo, com alguma hesitação: "Não aguento que pense que tenho uma curiosidade impertinente. Tenho certeza que preferiria qualquer coisa a ser assim considerada por uma pessoa cuja opinião favorável seja tão digna de se ter quanto a sua, e estou certa de que não teria o menor medo de confiar em você. Na verdade, ficaria muito feliz com seu conselho sobre como lidar com uma situação tão desconfortável quanto a que me encontro. Contudo, não é o caso de perturbá-la." "Sinto muito por não conhecê-la", disse Elinor, com grande surpresa. "Se poderia ser de qualquer valia para você saber minha opinião sobre ela. Na verdade, nunca soube que tinha alguma ligação com tal família. Portanto, estou um pouco surpresa, confesso, com uma pergunta tão séria sobre o caráter dela. Ouso dizer que sim, e isso não me surpreende nem um pouco. Mas se eu ousasse contar tudo a você, não ficaria tão surpresa. A senhora Ferrars não significa nada para mim, neste momento, mas chegará a hora. Com que rapidez dependerá dela mesma, que teremos uma ligação bastante íntima." Baixou os olhos quando disse isso, com uma timidez simpática, olhando enviesado para sua companheira para observar seu efeito sobre ela. "Céus!" exclamou Elinor. "O que quer dizer? Conhece o Sr. Robert Ferrars? Será isso?" E não se sentiu muito feliz com a ideia de ter tal cunhada. "Não", respondeu Lucy. "Não o Sr. Robert Ferrars. Nunca o vi na vida. E sim", continuou com o olhar fixo em Elinor, "seu irmão mais velho." O que sentiu Elinor naquele momento? Espanto, que teria sido tão doloroso quanto foi forte, não fosse pela imediata descrença quanto à declaração que o causou. Virou-se em direção a Lucy em silenciosa surpresa, incapaz de adivinhar o motivo ou o propósito de tal declaração. E, apesar da cor da sua face variar, ficou firme em sua incredulidade,
e não sentiu nenhum risco de cair em um surto de histeria ou desmaiar. Está certa em ficar surpresa, continuou Lucy, pois certamente não poderia ter ideia disso antes. Ouso dizer que ele nunca fez a menor insinuação sobre o assunto, para você ou qualquer pessoa de sua família, pois teve sempre que ser o maior segredo e tenho certeza que foi fielmente cumprido por mim até agora. Nenhum único parente meu sabe disso, exceto Anne, e eu nunca teria mencionado para você, se não confiasse cegamente que manteria o segredo. Pensei mesmo que minha atitude de fazer tantas perguntas sobre a Sra. Ferris deve ter parecido tão estranha que deveria ser explicada. E não acho que o Sr. Ferris possa ficar aborrecido quando souber que confiei em você, pois sei que ele tem toda a sua família na mais alta estima e considera você e as outras senhoritas Dashwood quase como que irmãs. Fez uma pausa. Elinor permaneceu em silêncio por alguns momentos. Seu espanto diante de tudo que ouvira foi, no primeiro momento, grande demais para colocar em palavras. Mas, eventualmente, forçando-se a falar, e a falar com cuidado, disse calmamente, escondendo toleravelmente sua surpresa e solicitude. Posso perguntar se seu noivado é antigo? Estamos noivos há 4 anos. 4 anos? Sim. Elinor, apesar de bastante chocada, ainda sentia-se incapaz de acreditar. Não sabia, disse ela, nem que se conheciam até outro dia. Contudo, nos conhecemos há muitos anos. Ele esteve sob o cuidado de meu tio, sabe, por um tempo considerável. Seu tio? Sim, o Sr. Pratt. Nunca ouviu falar do Sr. Pratt? Penso que sim, respondeu Elinor com esforço para manter o ânimo que aumentava junto com as suas emoções. Ele ficou 4 anos com meu tio, que vive em Longstaple, perto de Plymouth. Foi lá que nos conhecemos, pois minha irmã e eu nos hospedávamos frequentemente com meu tio, e lá que noivamos, apesar de ter sido só 1 ano depois de ele ter deixado de ser aluno de meu tio. Mas ele nos visitava com frequência depois disso. Eu hesitei muito em aceitar, como pode imaginar, sem o conhecimento e aprovação de sua mãe, mas era jovem demais, e também o amava demais, para ser tão prudente quanto deveria ter sido. Apesar de não o conhecer tão bem quanto eu, senhorita Dashwood, deve tê-lo visto o suficiente para saber que ele é bastante capaz de fazer com que uma mulher se afeiçoe sinceramente a ele. Certamente, respondeu Elinor, sem saber o que dizia, mas após um momento de reflexão acrescentou com uma certa renovada sobre a honra e o amor de Edward e da falsidade de sua companheira. Noivo do Sr. Edward Ferrars, confesso estar totalmente surpresa com o que me diz, que realmente... Perdoe-me, mas certamente deve ter havido uma confusão de pessoas ou nomes. Não podemos estar falando do mesmo Sr. Ferrars. Não podemos estar nos referindo a outro, exclamou Lucy sorrindo. Sr. Edward Ferrars, o filho mais velho da Sra. Ferrars de Park Street e irmão de sua cunhada, a Sra. John Dashwood, é a pessoa a quem me refiro. Devo admitir que não seria provável que eu esteja errada quanto ao nome do homem de quem toda a minha felicidade depende. É estranho, respondeu Elinor, em uma perplexidade dolorosa, que eu nunca o tenha ouvido nem mencionar seu nome. Não, considerando nossa situação, não é estranho. Nossa prioridade sempre foi manter o assunto em segredo. Você não conhecia a mim ou a minha família, portanto, ele não teria qualquer motivo para mencionar meu nome a você, visto que ele sempre teve medo de que sua irmã, especificamente, suspeitasse de alguma coisa, era motivo suficiente para que ele não o mencionasse. Ela ficou em silêncio. A segurança de Elinor a abandonou, mas seu autocontrole não se foi com ela. Há 4 anos estão noivos, disse ela em voz firme. Sim, só Deus sabe por quanto mais tempo teremos que esperar. Pobre Edward, o deixa bastante desanimado. Então, tirando uma pequena pintura em miniatura do bolso, acrescentou. Para impedir a possibilidade de haver um erro, tenha a bondade de olhar este rosto. Não faz jus a ele, claro, mas ainda assim penso que não poderá se enganar quanto à pessoa que retrata. Tenho há mais de 3 anos. Colocou-a nas mãos de Elinor enquanto falava, e quando esta viu a pintura, quaisquer outras dúvidas que seu medo de tomar uma decisão apressada ou seu desejo de detectar alguma falsidade ainda restavam, não tinha nenhuma dúvida de que era o rosto de Edward. Devolveu-a quase que imediatamente, assumindo a semelhança. Nunca pude, continuou Lucy, dar a ele um retrato meu em troca, o que me aborrece bastante, pois ele sempre insistiu tanto para tê-lo, mas estou determinado a obtê-lo na primeira oportunidade. Muito certo, respondeu Elinor calmamente. Seguiram então em silêncio por mais alguns passos. Lucy falou primeiro. Não tenho qualquer dúvida, disse ela, de que manterá este segredo fielmente, pois deve saber como é importante para nós que a mãe dele não fique sabendo, pois jamais aprovaria, ouso dizer.
Não tenho fortuna e imagino que ela seja uma mulher extremamente orgulhosa. Eu certamente não pedi para que me fizesse confidências, disse Elinor, mas não é mais do que justa comigo ao imaginar que pode confiar em mim. Seu segredo está seguro comigo. Mas perdoe-me se expresso alguma surpresa quanto a esta comunicação tão desnecessária. Você deve ter, pelo menos, sentido de eu estar ciente de que ele não o faria mais seguro. Conforme disse isso, olhou francamente para Lucy, esperando descobrir algo em sua expressão, talvez a falsidade da maior parte do que havia dito. Porém, a expressão de Lucy não sofreu qualquer mudança. Temia que fosse pensar que eu estava tomando uma grande liberdade com você, disse ela, contando tudo isso. Não a conheço há muito tempo, é claro, pelo menos não pessoalmente, mas conheço você e toda a sua família por descrição, há muito tempo. E assim que a vi, senti quase como se fosse uma velha conhecida. Além disso, neste caso, pensei mesmo que devia a você alguma explicação após ter feito perguntas tão específicas sobre a mãe de Edward, e tenho a infelicidade de não ter absolutamente ninguém para quem possa pedir conselhos. Anne é a única pessoa que sabe do assunto, e ela não tem nenhum juízo. Na verdade, me faz mais mal do que bem, pois vive em constante medo de que me traiam. Ela não sabe segurar a língua, como deve ter percebido, e me deixou apavorado outro dia quando o nome de Edward foi mencionado por Sir John, de que ela fosse dar com a língua nos dentes. Não imagina como tudo isso perturba minha mente. Fico surpresa de estar viva, depois do que sofri por Edward nestes últimos 4 anos. Tudo em suspense e incerteza, e vê-lo tão raramente, mal conseguimos nos encontrar mais do que 2 vezes ao ano. Me surpreende meu coração não estar totalmente partido. Naquele momento, pegou seu lencinho, mas Elinor não sentiu muita compaixão. Às vezes, continuou Lucy após secar os olhos, imagino se não seria melhor para nós dois terminarmos tudo. Conforme disse isso, olhou diretamente para sua companheira. Porém, outras vezes, não tenho resolução suficiente para isso. Não aguento pensar nele infeliz, como sei que a mera menção de tal coisa o faria. E por mim mesma, também, ele me sendo tão caro, não creio que conseguiria. O que me aconselharia a fazer neste caso, senhorita Dashwood? O que você mesma faria? Perdoe-me, respondeu Elinor, surpresa com a pergunta, mas não posso dar nenhum conselho sobre estas circunstâncias. Seu próprio juízo deve te guiar. Claro, continuou Lucy, após alguns minutos de silêncio de ambos os lados, que sua mãe deverá dar a ele algum dinheiro, mais cedo ou mais tarde. Mas o pobre Edward fica tão cabisbaixo com a situação. Você não achou que ele estava horrivelmente abatido quando esteve em Barton? Ele estava tão infeliz quando nos deixou em Longstaple para ir visitá-las que temia que pensassem que ele estivesse doente. Ele veio da casa de seu tio. Então, quando nos visitou? Oh, sim, hospedou-se por uma quinzena conosco. Pensava que tinha vindo direto da capital? Não, respondeu Elinor, percebendo claramente cada circunstância que surgia em favor da veracidade de Lucy. Lembro que ele nos contou que havia passado uma quinzena com alguns amigos perto de Plymouth. Lembrou-se também de sua própria surpresa na época, com o fato de ele não mencionar nenhum detalhe sobre tais amigos, e seu absoluto silêncio até mesmo quanto a seus nomes. Não o acharam abatido? Repetiu Lucy. Achamos, sim, especialmente logo que chegou. Implorei a ele que se esforçasse, por temer que suspeitasse de que havia algo errado, mas não poder ficar mais do que 2 semanas conosco e me ver afetado fez com que ele ficasse tão melancólico. Pobre homem, temo que esteja do mesmo jeito agora, pois me escreveu em estado tão lamentável. Recebi notícias dele logo antes de sair de Exeter. Tirou uma carta do bolso e mostrou o endereço descuidadamente a Elinor. Você conhece a letra dele, ouso dizer, e é tão charmosa, mas a carta não foi escrita tão bem quanto de costume. Ele estava cansado, aventuro dizer, pois preencheu a folha o mais que pôde. Elinor viu que era mesmo a letra dele e não pôde duvidar mais. O retrato havia se permitido acreditar. Podia ter sido obtido por acidente, poderia não ter sido presente de Edward. Mas uma correspondência entre eles só poderia existir em caso de noivado confirmado. Não poderia ser autorizada por mais nada. Por alguns momentos, quase se deixou levar por suas emoções. Seu coração ficou apertado e mal podia ficar de pé. Mas era crucial que se esforçasse. Então lutou de forma tão resoluta contra a opressão de seus sentimentos que pôde se controlar rapidamente. E naquele momento, por completo. Escrever um para o outro, disse Lucy, colocando a carta de volta no bolso. É o único conforto que temos durante essas longas separações. Sim, seu retrato também me conforta, mas o pobre Edward não tem nem isso. Se pelo menos tivesse um retrato meu, ele diz que seria mais fácil.
Dei a ele uma mecha dos meus cabelos dentro de um anel, da última vez que esteve em Longstaple, o que foi um conforto, ele disse, mas não tanto quanto um retrato. Talvez tenha reparado no anel quando viu? Sim, disse Elinor, com compostura em sua voz, que escondia emoção e angústia maiores do que já havia sentido antes. Estava mortificada, chocada, confusa. Felizmente para ela, haviam chegado ao chalé e a conversa não pôde continuar. Após sentar-se com elas por alguns minutos, as senhoritas Steele voltaram a Barton Park, e Elinor teve, então, a liberdade de pensar e sentir-se infeliz. Capítulo 23. Por menos que ele não acreditasse na veracidade de Lucy, era impossível que ela, após uma reflexão séria, suspeitasse dela neste caso, quando nenhuma tentação justificaria a loucura de inventar tamanha falsidade. O que Lucy havia alegado ser verdade, portanto, Elinor não ousaria duvidar. Ademais, havia embasamento de todas as formas, através de probabilidades e provas, e nenhuma contradição que não seus próprios desejos. A oportunidade para os dois se conhecerem na casa do Sr. Pratt era a fundação de todo o resto, ao mesmo tempo indiscutível e alarmante. E a visita de Edward a um lugar perto de Plymouth, seu estado de espírito melancólico, sua insatisfação com suas próprias perspectivas, comportamento incerto em relação a ela mesma, o conhecimento íntimo das senhoritas Steele sobre Nolan e suas relações familiares, que frequentemente a surpreendia. O retrato, a carta, o anel, todos formavam tamanho conjunto probatório que superava todos os medos de condená-lo injustamente, e estabelecia como fato que nenhuma parcialidade poderia ignorar, que ele a havia tratado muito mal. O ressentimento que Elinor sentia em relação a tal comportamento, sua indignação por ter sido enganada, fez com que ela, por um curto período, sentisse pena somente de si mesma. Porém, outras ideias, outras considerações logo surgiram. Teria Edward a enganado propositadamente? Teria ele fingido um afeto por ela que não sentia? Seu noivado com Lucy era de coração? Não. O que quer que pudesse ter sido um dia, ela não podia acreditar que continuava sendo. O afeto dele era inteiramente por ela. Ela não poderia ter se enganado quanto a isso. Sua própria mãe, irmãs, Fanny, todas haviam percebido a afeição dele por ela em Nolan. Não era uma ilusão de sua própria vaidade. Ele certamente a amava. Que bálsamo para o coração era tal convicção. Como a induzia a perdoar? Ele havia sido culpado, bastante culpado, por permanecer em Nolan, após ter sentido pela primeira vez que a influência dela sobre ele era maior do que deveria. Quanto a isso, ele não podia ser defendido. Mas se ele a havia machucado a si mesmo ainda mais. Se o caso dela era digno de pena, o dele era sem remédio. A imprudência dele a havia deixado infeliz por um tempo, mas parecia ter tirado dele todas as chances de um dia ser qualquer outra coisa. Ela poderia com o tempo recobrar a tranquilidade, mas o que poderia ele esperar do futuro? Poderia ser, um dia, toleravelmente feliz com Lucy Steele? Poderia ele, se seu afeto por Elinor estivesse fora de questão, com sua integridade, delicadeza e cultura, se satisfazer com uma esposa como ela, iletrada, ardilosa e egoísta? A apaixonite jovem dos 19 anos naturalmente o cegaria para tudo que não fosse a beleza e o bom humor dela. Mas os 4 anos seguintes, anos estes que, se passados de forma racional, melhorariam tanto seu entendimento, devem ter aberto seus olhos para os defeitos da educação dela, e que, passados por ela em círculos menos eruditos e com tarefas mais frívolas, haviam, talvez, tirado dela aquela simplicidade que pode ter um dia dado uma característica interessante à sua beleza. Se, supondo que ele gostaria de casar-se com ela, suas dificuldades em relação à mãe pareciam grandes. Quão maiores não seriam agora, quando o objeto de seu noivado era indubitavelmente inferior socialmente e provavelmente com uma fortuna menor do que a dela. Essas dificuldades, com seu coração tão afastado de Lucy, poderiam não testar muito sua paciência. Mas melancólico é o estado da pessoa que sente-se aliviada com a expectativa de oposição e falta de gentileza por parte de sua família. Conforme estas considerações lhe ocorriam, em dolorosa sucessão, ela chorava por ele mais do que por si mesma. Apoiada na convicção de não ter feito nada para merecer sua atual infelicidade e consolada pela crença, aliviada com a expectativa de oposição e falta de gentileza por parte de sua família.
Conforme estas considerações lhe ocorriam, em dolorosa sucessão, ela chorava por ele mais do que por si mesma, apoiada na convicção de não ter feito nada para merecer sua atual infelicidade e consolada pela crença de que Edward não havia feito nada para deixar de merecer sua estima. Ela pensou que, mesmo agora, sob os primeiros efeitos do duro golpe, poderia ter autocontrole suficiente para esconder de sua mãe e irmãs qualquer suspeita da verdade. E quando juntou-se a elas para jantar, apenas 2 horas depois de ter sofrido a extinção de todas as suas esperanças mais profundas, ninguém teria suposto, com base na aparência das irmãs, que Elinor estava lamentando em segredo obstáculos que a dividiriam para sempre do objeto de seu amor, e que Marianne devaneava sobre as perfeições de um homem cujo coração sentia pertencer inteiramente a ela, e que esperava ver em toda a carruagem que passava perto de sua casa. A necessidade de esconder de sua mãe e de Marianne o que havia sido confiado a ela, apesar de forçá-la a exercer um contínuo controle sobre si mesma, não aumentava a infelicidade de Elinor. Pelo contrário, lhe era um alívio ser poupada da comunicação do que traria tamanha agonia para elas. E também de ouvir a condenação de Edward, que provavelmente fluiria do excesso do amor que sentia por ela, o que era mais do que ela se sentia capaz de suportar. Dos conselhos e das conversas de ambas, ela sabia que não receberia qualquer auxílio. A ternura e a infelicidade das duas só iriam aumentar sua desventura, enquanto que seu autocontrole não receberia encorajamento nem de seu exemplo, nem de seus elogios. Ela era mais forte sozinha, e sua própria sensatez a carregava tão bem que sua firmeza não foi abalada, sua aparência de animação sendo tão invariável quanto possível, com amarguras tão agudas e tão recentes. Por mais que tenha sofrido durante sua primeira conversa com Lucy sobre o assunto, logo sentiu o desejo real de continuá-la, e por mais de motivo. Queria ouvi-la repetir muitos detalhes sobre seu noivado. Queria compreender mais claramente o que Lucy realmente sentia por Edward. Se havia alguma sinceridade em sua declaração de terno afeto por ele, e especialmente queria convencer Lucy com sua prontidão para tocar no assunto novamente, e sua calma ao falar sobre ele, que não estava interessada nele mais do que como um amigo, que temia que sua agitação involuntária durante a conversa daquela manhã tinha tornado pelo menos duvidoso. Que Lucy estava disposta a ter ciúmes dela parecia bastante provável. Era óbvio que Edward sempre havia falado muito bem dela, não somente com base nas declarações de Lucy, mas por esta última ter confiado nela após conhecê-la por tão pouco tempo, com um segredo de tão reconhecida e evidentemente importante. E até mesmo as informações fornecidas pelas piadas de Sir John devem ter tido algum efeito. De certo que, enquanto Elinor permanecesse tão certa em seu íntimo de que Edward a amava, não era necessário fazer nenhuma outra consideração para que o ciúme de Lucy fosse natural, e de que ela sentia mesmo ciúmes. Sua própria confissão era a prova. Que outro motivo ela poderia ter tido para contar sobre o noivado, senão que Elinor fosse informada do relacionamento superior de Lucy com Edward e avisada a evitá-lo no futuro? Não teve dificuldade em compreender pelo menos esta parte das intenções de sua rival. E apesar de estar decidida a agir de acordo com todos os seus princípios de honra e honestidade, combatendo seu amor por Edward e vendo-o com a menor frequência possível, não podia negar a si mesma o conforto de tentar convencer Lucy de que seu coração não estava machucado. E como agora ela não poderia ouvir nada mais doloroso sobre o assunto do que já havia sido dito, ela não duvidava de que seria capaz de aguentar uma repetição dos detalhes sobre a história com compostura. Porém, uma oportunidade de fazê-lo não se mostrou imediatamente, apesar de Lucy estar tão disposta quanto a ela a aproveitar qualquer uma que aparecesse, pois o tempo não estava bom o suficiente para permitir que saíssem para caminhar, que seria quando poderiam se separar das outras mais facilmente. E apesar de se encontrarem pelo menos uma vez a cada 2 dias, em Barton Park ou no chalé, principalmente no primeiro, não poderiam se encontrar só para conversar. Tal ideia nunca ocorreria a Sir John ou a Lady Middleton, e portanto muito pouco tempo ficava livre para conversas em grupo, e nenhum para discussões particulares. Encontravam-se para comer, beber, rir, jogar cartas ou jogos de salão, ou qualquer outra brincadeira que fosse suficientemente barulhenta. 1 ou 2 encontros do tipo já haviam ocorrido, sem que Elinor tivesse a chance de falar com Lucy em particular.
Quando Sir John visitou-as no chalé uma manhã, para implorar que tivessem a bondade de jantar com Lady Middleton naquele dia, pois ele tinha um compromisso em seu clube em Exeter, o que a deixaria completamente sozinha, exceto por sua mãe e as duas senhoritas Steele. Elinor, que anteviu uma abertura para a consecução do que tinha em mente com o tipo de reunião que esta seria, onde teriam mais liberdade sob direção tranquila e elegante de Lady Middleton do que teriam quando seu marido as reunia para um único propósito barulhento, aceitou o convite imediatamente. Margaret, com permissão da mãe, igualmente obedeceu, e Marianne, apesar de nunca estar disposta a juntar-se a qualquer das festas dos Middleton, foi convencida pela mãe, que não queria vê-la se ausentar de qualquer chance de diversão, a ir também. As jovens damas foram, e Lady Middleton foi felizmente poupada da horrorosa solidão que ameaçara. A insipidez do encontro era exatamente o que Elinor havia esperado. Não produziu quaisquer pensamentos ou expressões novas, e nada poderia ter sido menos interessante do que toda a conversa na sala de jantar e na sala de estar. As crianças as acompanharam a esta última, e enquanto permaneceram lá, Elinor ficou convencida demais da impossibilidade de atrair a atenção de Lucy para tentá-lo. Só saíram quando os utensílios do chá foram levados. A mesa de cartas foi então trazida, e Elinor começou a se surpreender com sua esperança de encontrar tempo para a conversa em Barton Park. Todas se levantaram em preparação para o carteado. "Fico feliz", disse Lady Middleton para Lucy, "que você não vá terminar a cestinha da pobre Ana Maria esta noite, pois estou certa de que trabalhar com filigranas à luz de velas deve machucar seus olhos. Compensaremos a queridinha por sua decepção amanhã. Então espero que ela não vá se importar muito." Esta indireta foi o suficiente. Lucy se recompôs em um instante e respondeu: "Na verdade, se engana, Lady Middleton. Estou só esperando para saber se conseguem formar o grupo sem mim. Se não, já estaria trabalhando na filigrana. Não decepcionaria um anjo por nada neste mundo, e se me quisessem na mesa de cartas agora, estou decidida a terminar a cestinha após a ceia." "Você é tão gentil, espero que não machuque seus olhos. Pode tocar o sino para pedir que tragam algumas velas de trabalho? Minha pobre menininha ficaria muito decepcionada, eu sei, se a cestinha não for terminada amanhã, pois apesar de ter dito a ela que certamente não seria, tenho certeza que ela está confiando que será." Lucy imediatamente puxou sua mesa de trabalho para si e sentou-se novamente com tamanha energia e alegria, que parecia demonstrar que nada a faria mais feliz do que fazer uma cestinha de filigrana para uma criança mimada. Lady Middleton propôs uma rodada melhor de 3. Ninguém objetou, exceto Marianne, que, com sua costumeira desconsideração pelas formas da cortesia, exclamou: "Peço que a senhora tenha a bondade de me desculpar. Sabes que detesto cartas. Irei para o piano. Não encostei nele desde que foi afinado." E sem mais cerimônias, virou-se e andou até o instrumento. Lady Middleton parecia estar agradecendo aos céus por nunca ter feito um discurso tão rude. "Marianne nunca consegue ficar muito tempo longe daquele instrumento, sabe, senhora?" disse Elinor, tentando amenizar a ofensa. "E não me surpreende, pois é o piano com o melhor tom que já ouvi." As 5 que restaram agora tinham que sortear suas cartas. "Talvez", continuou Elinor, "se eu me retirar do jogo, possa ser de alguma valia para a senhorita Lucy Steele", enrolando seus papéis para ela. "E ainda há tanto que fazer com a cestinha que acho que seria impossível que ela a termine sozinha nesta noite. O trabalho me agradaria muito se ela me permitisse compartilhar dele." "Ficaria muito agradecida por sua ajuda", exclamou Lucy, "pois descobri que há mais a ser feito do que pensava. E seria uma coisa horrível decepcionar a pequena Ana Maria no final das contas." "Oh, seria mesmo terrível", disse a senhorita Steele. "Aquela queridinha, como a amo." "É muita gentileza", disse Lady Middleton para Elinor. "E como gosta muito do trabalho, talvez queira entrar no jogo só na próxima rodada, ou quer se arriscar agora." Elinor aproveitou-se com prazer da primeira proposta, tendo então, com um pouco da forma de comunicação que Marianne nunca se rebaixava a utilizar, obteve o que queria, e agradou Lady Middleton ao mesmo tempo. Lucy abriu espaço para ela prontamente, e as duas belas rivais sentaram-se uma ao lado da outra, na mesma mesa, e na maior harmonia dedicaram-se ao progresso do mesmo trabalho. O piano no qual Marianne havia esquecido que não estava sozinha na sala, envolvida por sua própria música e seus próprios pensamentos,
Ficava felizmente tão perto delas que a senhorita Dashwood julgava poder, em segurança, sob a proteção de seu trabalho, introduzir o assunto que a interessava, sem qualquer risco de ser ouvida na mesa de carteado. Capítulo 24. Em um tom firme, porém cauteloso, Elinor começou. Não mereceria as confidências com as quais me honrou se não sentisse o desejo de continuá-las, ou mais nenhuma curiosidade quanto a seu assunto. Não me desculparei, portanto, por mencioná-lo novamente. Obrigada, exclamou Lucy acaloradamente. Por quebrar o gelo, acalmou meu coração, pois temia tê-la ofendido de qualquer forma com o que contei na segunda-feira. Me ofendido? Como pode supor tal coisa? Creia-me, disse Elinor com a maior sinceridade, nada poderia estar mais longe de minhas intenções do que dar-lhe tal ideia. Poderia ter tido motivo para a confiança que não fosse honrado e lisonjeiro para mim? Ainda assim, asseguro-lhe, respondeu Lucy, seus olhinhos astutos cheios de significado, que me pareceu haver frieza e desprazer em seus modos, que me deixaram bastante desconfortável. Tive certeza de que estava aborrecida comigo, e tenho admoestado a mim mesma desde então, por ter tomado a liberdade de preocupá-la com meus próprios assuntos, mas fico muito feliz em descobrir que era só minha imaginação, e que você realmente não me culpa. Se soubesse que consolo foi para mim aliviar meu coração contando a você o que passo todos os minutos de minha vida pensando, sua compaixão faria com que desconsiderasse todo o resto, tenho certeza. Sim, posso acreditar que foi um enorme alívio para você. Falar-me sobre sua situação em voz alta, e esteja certa de que nunca terá motivos para arrepender-se. Seu caso é muito feliz, parece-me cercado de dificuldades e precisarão de todo o afeto que há entre os dois para aguentar. O Sr. Ferrars é, acredito, inteiramente dependente da mãe. Só tem 2.000 libras para chamar de suas. Seria loucura nos casarmos só com isso. Apesar de que, de minha parte, eu desistiria de toda possibilidade de termos mais, sem hesitar. Estou acostumada a uma renda bastante pequena e conseguiria enfrentar qualquer pobreza por ele, mas o amo demais para ser o meio egoísta de privá-lo. Talvez de tudo que sua mãe poderia dar a ele, se casasse de forma que a agradasse. Devemos esperar, poderá ser ainda por muitos anos. Com quase todos os outros homens do mundo, seria uma perspectiva aterrorizante. Mas nada poderia me privar do afeto e a constância de Edward, eu sei. Tal convicção deve ser tudo para você. E ele se apoia, sem dúvidas, na mesma confiança que tem em você. Se a força de seu afeto recíproco falhasse, como acontece com muitas pessoas, e sob diversas circunstâncias, seria natural que isso acontecesse, em um noivado de 4 anos. Sua situação seria digna de pena, mesmo. Neste momento, Lucy levantou o olhar, mas Elinor teve o cuidado de impedir que seu rosto demonstrasse qualquer expressão que pudesse dar às suas palavras uma tendência suspeita. O amor de Edward por mim, disse Lucy, tem sido bastante testado por nossa ausência extremamente longa desde que noivamos, e sobreviveu ao teste tão bem que seria imperdoável que eu duvidasse dele agora. Posso dizer com segurança que ele nunca me deu um único momento de preocupação neste sentido, desde o começo. Elinor mal saber se sorria ou suspirava mediante tal declaração. Lucy continuou. Meu temperamento é um tanto quanto ciumento, por natureza, e devido a nossas diferentes condições, por ele ser muito mais vívido do que eu, e nossa separação contínua, eu costumava ter tendência a suspeitar, a descobrir a verdade em um instante se houvesse a menor alteração no comportamento dele em relação a mim. Quando nos encontrávamos, ou qualquer desânimo que eu não pudesse explicar, ou caso ele falasse mais de uma mulher do que de outra, ou parecesse, sob qualquer aspecto, menos feliz em Longstaple do que costumava ser. Não quero dizer que sou particularmente observadora ou de raciocínio rápido, no geral, mas neste caso tenho certeza que não poderia ser enganada. Tudo isso, pensou Elinor, é bem bonito, mas não engana nenhuma de nós. Mas quais são suas intenções? Disse ela após um curto silêncio. Ou não tens nenhuma, a não ser esperar a morte da Sra. Ferrars, que é melancólica e extrema? O filho dela está determinado a se sujeitar a isto, e a todo o tédio dos diversos anos de suspense nos quais ele poderá lhe envolver, ao invés de arriscar o desprazer dela, por um tempo, ao assumir a verdade. Se ao menos pudéssemos ter certeza de que seria só por um tempo, mas a Sra. Ferrars é uma mulher muito orgulhosa e teimosa. E em seu primeiro roubo de raiva, ao ouvir a notícia, provavelmente daria toda a fortuna para Robert, e essa ideia, pelo bem de Edward, afugenta toda a minha inclinação para medidas apressadas. E por seu próprio bem também, senão você estaria levando seu altruísmo para além do que é razoável. Lucy olhou para Elinor novamente e caiu em silêncio.
Você conhece o Sr. Robert Ferrars? Perguntou Elinor. Nem um pouco, nunca ouvi. Pelo que sei, é completamente diferente do irmão. Tolo e um grande fanfarrão. Um grande fanfarrão, repetiu a senhorita Steele, que havia ouvido essas palavras devido a uma repentina pausa na música de Marianne. Oh, elas estão falando de seus bonitões preferidos, arrisco dizer. Não, irmã, exclamou Lucy. Estás enganada. Nossos bonitões preferidos não são grandes fanfarrões. Posso garantir que o da senhorita Dashwood não é, disse a senhora James rindo à larga, pois ele é um dos jovens mais modestos e bem comportados que já conheci. Quanto a Lucy, ela é uma criaturazinha tão astuta que é impossível descobrir de quem gosta. Oh, exclamou a senhorita Steele, olhando de forma significativa para elas. Ouso dizer que um homem por quem Lucy se interessa é tão modesto e bem comportado do que o da senhorita Dashwood. Elinor corou, apesar de tentar impedir. Lucy mordeu o lábio e olhou para a irmã com raiva. Um silêncio geral tomou conta da sala, por um tempo. Lucy pôs um fim a ele, dizendo em um tom baixo, apesar de Marianne estar àquela altura, dando a elas a poderosa proteção de um magnífico concerto. Vou te contar honestamente sobre um esquema que me ocorreu ultimamente para resolver as coisas. Devo confessar o segredo a você, pois você é uma parte envolvida. Ouso dizer que conhece Edward bem o suficiente para saber que ele preferiria a igreja a todas as outras profissões. Agora meu plano é que ele seja ordenado assim que puder. E então, através de sua intervenção, que tenho certeza que ele teria a bondade de utilizar, pela amizade que tem por ele, e também espero por algum afeto que tenha por mim, seu irmão poderia ser persuadido a dar a paróquia de Nolan a ele, que ouvi dizer que é bastante boa, e que o pároco atual não deverá viver mais muito tempo. Isso seria o suficiente para que nos casássemos, e poderíamos confiar o resto ao tempo e à sorte. Sempre ficaria feliz, respondeu Elinor, em demonstrar minha estima e amizade pelo Sr. Ferrars, mas a senhora John Dashwood não aprovaria muito Edward ser ordenado padre. Então, suspeito que minha intervenção seria de pouca serventia. Ficaram em silêncio novamente, por muitos minutos. Eventualmente, Lucy exclamou com um profundo suspiro. Acredito que seria mais sábio terminar todo este assunto de vez, dissolvendo o noivado. Parecemos estar tão obstruídos por dificuldades de todos os lados que, apesar de nos fazer infelizes por um tempo, talvez fôssemos mais felizes, no fim. Mas não quer me dar seu conselho, senhorita Dashwood? Não, respondeu Elinor com um sorriso que escondia sentimentos muito agitados. Sobre tal assunto, certamente que não darei. Sabe muito bem que minha opinião não faria qualquer efeito sobre você, exceto se estivesse de acordo com seus desejos. Está sendo injusta comigo, respondeu Lucy com grande solenidade. Não conheço ninguém cujo juízo tenha tão alta estima quanto o seu. E acredito de verdade que se você dissesse para mim, aconselho você a terminar seu noivado com Edward Ferrars, seria pelo bem da felicidade de ambos. Eu me decidiria a fazê-lo imediatamente. Elinor corou perante a insinceridade da futura esposa de Edward e respondeu. Este elogio me desencorajaria a dar qualquer opinião sobre o assunto, caso tivesse formado uma. Considera minha influência maior do que é. O poder de dividir duas pessoas unidas por tanto afeto é demais para alguém indiferente. É justamente por ser indiferente, disse Lucy com um pouco de irritação, enfatizando as últimas palavras, que seu julgamento poderia ter alguma influência sobre mim. Se pudéssemos supor que você tivesse algum interesse, devido a seus próprios sentimentos, sua opinião não valeria de nada. Elinor achou melhor não responder, para não correr o risco de provocarem uma a outra, aumentando a liberdade e a franqueza entre elas de forma inadequada. E estava até mesmo determinada a nunca mais mencionar o assunto. Outra pausa, portanto, de muitos minutos, seguiu-se a tal discurso, e Lucy foi novamente a primeira a terminá-la. Estará na capital para o inverno, senhorita Dashwood? Disse ela com toda a sua complacência costumeira. Certamente que não. Sinto muito por isso, respondeu a outra, enquanto seus olhos brilhavam com a informação. Teria gostado tanto de encontrá-la lá, mas ouso dizer que vai acabar indo, apesar de dizer que não. Certamente que seu irmão e cunhada a convidarão para visitá-los. Não estará em meu poder aceitar o convite, se chamarem. Que azar, eu estava contando com o nosso encontro lá. Anne e eu iremos no fim de janeiro visitar uns parentes que nos convidam há anos, mas só vou para poder ver Edward. Ele estará lá em fevereiro, senão Londres não teria qualquer atrativo para mim.
Não tenho ânimo para isso. Logo, Elinor foi chamada à mesa de cartas, devido à conclusão da primeira rodada, e a conversa confidencial das duas damas teve um fim, ao qual ambas se sujeitaram sem relutância, pois nada havia sido dito de nenhum lado que as fizessem detestar menos uma a outra. Elinor então sentou-se à mesa de cartas com a melancólica convicção de que Edward não só não tinha afeição pela pessoa que seria sua esposa, como também tinha nem mesmo a chance de ser moderadamente feliz no casamento, que o sincero afeto de sua parte teria dado, pois somente egoísmo induziria uma mulher a prender um homem ao noivado, parecendo estar plenamente consciente de que ele já estava cansado do mesmo. Dali em diante, o assunto não foi retomado por Elinor, e quando mencionado por Lucy, que raramente perdia uma oportunidade de introduzi-lo, e fazia questão de informar sua confidente sobre sua felicidade, sempre que recebia uma carta de Edward, era tratado pela primeira com calma e cautela, e encerrado logo que a cortesia permitisse, pois Elinor sentia que essas conversas eram informações que Lucy não merecia e perigosas para si mesma. A visita das senhoritas Steele a Barton Park durou mais do que o primeiro convite indicara. O apreço da família por elas aumentou. Não podiam deixar que se fossem. Sir John não queria nem ouvir falar na partida delas, e apesar de seus numerosos compromissos, há muito marcados, em Exeter, apesar da absoluta necessidade de voltarem para cumpri-los imediatamente, que chegava com força total ao final de cada semana, foram convencidas a ficar quase 2 meses em Barton Park e auxiliar na adequada celebração dessas festividades, que exigem mais do que a quantidade normal de bailes particulares e grandes jantares para proclamar a sua importância. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo capítulo!